Sejam muito bem-vindos ao Arte às 7. Aqui nós discutimos questões pertinentes à sua trajetória em direção à pintura a óleo realista. Eu me chamo Kevin Couto e se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu estou mandando uma mensagem para o futuro. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e dá o gostei no vídeo. O tema da transmissão de hoje é o seguinte: para aprender a pintar realismo, antes tenho que saber desenhar? Bom, então vamos nós nessa empreitada de desenvolver essa situação, né? Porque, antes de tudo, eu queria explicar para vocês por que eu estou criando essa transmissão e falando sobre esse tema, tá? Quando eu comecei a ensinar pintura, não estou dizendo quando eu comecei a aprender, tá? Quando eu comecei a ensinar pintura, eu via que muitas pessoas não se encorajavam a aprender pintura realista porque elas olhavam o produto final. Elas olhavam uma pintura lá, né, ou uma pintura realista, uma pintura hiperrealista. Geralmente elas olhavam, às vezes elas olhavam o meu trabalho, por exemplo, e falavam assim: ah, não vou nunca conseguir fazer isso. Você tem dom, você tem habilidade, você sabe desenhar, eu não sei desenhar, eu queria aprender pintura, mas eu não sei desenhar. E recentemente eu publiquei um vídeo onde eu estava passando verniz, né, numa tela que eu tenho. É um vídeo antigo, eu publiquei aqui no Instagram. E aí uma pessoa comentou assim: poxa, gostaria muito de aprender pintura, mas eu não sei desenhar. Aí eu fiquei pensando assim: caramba, cara, isso é uma coisa que volta sempre na cabeça das pessoas, né? Elas acham que para pintar realismo, elas precisam saber desenhar muito bem. E eu poderia finalizar essa transmissão respondendo a pergunta, né? Para aprender a pintar realismo, antes tem que saber desenhar? A resposta é não. Esse foi mais um Arte às 7. Até mais, até amanhã, galera. Não tô brincando, não vou fazer isso. Mas a resposta é não. Mas antes de eu explicar por que a resposta é não, eu quero criar na cabeça de vocês a ideia do que seria exatamente saber desenhar muito bem, tá? E o que seria exatamente pintar realismo, para a gente conseguir conversar na mesma língua, né? Em outras transmissões eu expliquei o que seria realismo. Eu vou aqui reiterar que eu não estou tratando de uma escola, nem estou tratando de movimento nenhum, eu estou tratando da estética da pintura a óleo realista. Eu vou tratar de correntes estilísticas básicas. Eu já falei isso em outras transmissões, mas a questão é, eu estou falando da estética. Então, pessoas que copiam a realidade, pessoas que estão dispostas a copiar o mundo real. Então, isso pra gente é pintar realismo, tá? Um outro ponto também é que eu também não estou falando de pintura de imaginação. Então, quando eu falar sobre marcação, por exemplo, e sobre desenhos realistas, vocês já sabem que eu não estou falando de pintura de imaginação. Eu não estou falando de você imaginar uma árvore ou imaginar uma pedra de uma cachoeira ou coisa do tipo e pintar. Eu estou falando sobre pessoas que copiam o mundo real, pessoas que pintam a partir da referência do mundo real ou a partir de uma fotografia, tá bom? Então isso para mim, isso para a gente desenvolver o nosso vídeo, isso é realismo. Então a pergunta principal da transmissão é: para eu começar a aprender a pintar realismo, antes eu tenho que saber desenhar, né? Então, agora eu vou construir na cabeça de vocês o que exatamente seria desenhar, tá? O desenho, para quem trabalha nas artes, para quem domina muitas ferramentas, tá? O desenho é só mais uma ferramenta, tá? O que seria saber desenhar realismo? Saber desenhar realismo, ele está lidando com dois fundamentos muito importantes que também pertencem ao ensino da pintura, que é a marcação e o valor tonal. Perceba que as pessoas que fazem desenhos realistas, pessoas que fazem desenhos de claro e escuro, por exemplo, e se utilizam de ferramentas para fazer isso, ferramentas como grafite, ferramentas como carvão, ferramentas como pastel seco, eles estão trabalhando com dois problemas da pintura, duas charadas da pintura, ou seja, dois grandes fundamentos da pintura, que é a marcação e o valor tonal. Agora, o que seria pintar realismo? Pintar realismo seria você trabalhar com três grandes charadas da pintura, que são as três principais charadas, os três principais fundamentos da pintura, que é marcação, valor tonal e valor cromático. Agora vamos explicar cada um deles, tá? A marcação seria o negativo da forma, seria o contorno dos elementos, aquilo que delimita, aquilo que limita o objeto que você está
observando, ou seja, se você tá assistindo essa transmissão, você vai perceber que em volta de mim tem aqui a minha cabeça, aqui meu ombro, ali em cima nós temos também a cabeça. Isso aqui é a marcação. A partir do momento que eu marco o que está o negativo da forma, eu começo a marcar outros negativos da forma. Então aqui eu tenho a sobrancelha, a marcação onde está a sobrancelha, onde está o final do meu cabelo e por aí vai. Então isso é marcação. Você precisa marcar muito bem para você conseguir definir exatamente onde você vai preencher e como você vai preencher. Então, nesse caso, a pintura realista tem um grande ponto em comum com o desenho realista. Então, quando você diz, eu preciso aprender a desenhar, é um fato de que, se você está se referindo à marcação, a resposta é sim. Você precisa aprender a marcar para você aprender pintura realista. O grande problema disso tudo é que tem uma segunda questão dentro do aprendizado do desenho, do aprendizado da pintura. O segundo problema em questão é o valor tonal. Muitas pessoas me perguntam, Kevin, o que seria valor tonal? Meu Deus, Kevin, eu não consigo entender mais ou menos. Valor tonal é o que as pessoas normalmente conhecem como claro e escuro, luz e sombra. Então, repara que o valor tonal, ele está presente em todas as coisas. Então, se você quer estudar profundamente sobre cores, você tem o nosso terceiro problema da pintura, né? A nossa terceira grande característica, que é o estudo das cores, né? E eu sempre brinco com os meus alunos que o grande paradoxo disso tudo é que o grande problema da pintura está nas cores, quando as pessoas dizem que está na luz e sombra, né? Mas não está na luz e sombra porque as cores possuem valores tonais, mas os valores tonais não possuem cores, né? O que eu quero dizer com isso? Você pode tratar a luz e sombra em uma monocromia, ou seja, se eu pegar preto e branco, né, no caso do desenho a grafite, por exemplo, o branco é o branco do próprio papel e o preto seria o nosso grafite mais macio, né, para produzir aqueles tons mais escuros. Então, se eu pegar o preto e branco, por exemplo, na pintura a óleo, pigmento preto, pigmento branco e tudo mais, eu vou produzir um claro e escuro que não tem cor nenhuma. Ele é simplesmente uma grande variação de cinzas, né? Quem trabalha principalmente com tatuagem chama de preto e cinza, porque você não tem exatamente o branco, né? Até tem, mas a galera que gosta muito de tatuagem chama tatuagem preta e branca, né? Chama de preto e cinza, tá? Então são variações tonais. Você não tem exatamente uma cor ali. Você tem neutros. Neutros não são cores. Então é muito importante você ter em mente que as cores, elas possuem valores tonais, ou seja, elas possuem claro e escuro. Você pode ter diversas variações de claro e escuro dentro de um mesmo vermelho, e ainda assim ele será vermelho. Então, dentro dessa diferenciação, nós podemos tratar a seguinte questão. Se você está estudando profundamente desenho, você tem dois problemas. O primeiro problema é a marcação. O segundo problema é o valor tonal. E agora você já sabe que o valor tonal é claro e escuro, luz e sombra, é tudo a mesma coisa. Então, quando você está estudando esses dois problemas no desenho, isso vai desenvolver uma habilidade em você de operar a ferramenta lápis ou operar a ferramenta carvão, por exemplo. Isso vai desenvolver a sua habilidade em operar estas ferramentas. É muito importante você ter em mente que a ferramenta lápis e a ferramenta carvão é completamente diferente da ferramenta pincel, da ferramenta tinta. São ferramentas completamente diferentes. Então, esse grande equívoco nasceu porque as pessoas elas confundem exatamente a marcação com o desenho pronto, propriamente dito. Então, é um fato que para você aprender a pintar, você precisa aprender a marcar, pintar realismo, tá, galera? Para você aprender a pintar realismo, você vai precisar aprender a marcar. Já já nós vamos falar sobre os procedimentos de marcação, mas o importante é você ter em mente que marcar não é desenhar realismo. Você está aprendendo a marcar, delimitar a forma, tá? E para você aprender a ferramenta da pintura em si, você não precisa passar pela ferramenta do desenho em si. É claro que você vai desenvolver, é muito importante quando eu digo isso,
as pessoas elas têm a mente muito polarizada. Então, quando eu digo que para você fazer uma boa pintura, você não tem que saber fazer um bom desenho, as pessoas automaticamente me colocam com a responsabilidade de dizer que aprender a desenhar não vai ajudar em nada o seu aprendizado na pintura. E repara que eu não falei isso em momento nenhum. O que eu estou dizendo é que não é obrigatório você operar a ferramenta desenho, a ferramenta lápis, a ferramenta carvão, para você desenvolver o claro e escuro na pintura. A prova disso é que no meu curso online, por exemplo, os meus alunos aprendem cada charada isoladamente, e quando eles vão estudar a charada do valor tonal, ou seja, do claro e escuro, eles não fazem claro e escuro com carvão, eles não fazem claro e escuro com grafite, eles fazem claro e escuro com tinta, e eles estão se saindo muito bem. E eu já praticava isso no presencial, agora eu comecei a praticar isso no online e estou vendo que está funcionando melhor ainda. Então perceba que a pessoa que está desenvolvendo esse claro e escuro com tinta, ela continua sem saber ou sem ter a menor ideia de como é que produz esse claro escuro usando uma ferramenta adversa. Ele poderia estar fazendo isso com carvão, ele poderia estar fazendo isso com grafite, ele poderia estar fazendo isso com giz de cera, seja lá o que for. Ele poderia estar usando muitos outros elementos, mas ele está usando tinta, ele está aprendendo a operar a ferramenta tinta. Então, quando eu digo que para você aprender pintura óleo realista, você não precisa aprender a desenhar, eu estou me referindo a você não precisar aprender a operar a ferramenta do carvão, operar a ferramenta do lápis. Eu não estou dizendo que não ajudará você estudar o claro e escuro com essas outras ferramentas. A questão é que a pintura óleo realista, você precisa entender que dentro dessas três grandes charadas, desses três grandes fundamentos, você tem um fundamento que é mais grave, é mais complexo de desenvolver do que todos os outros fundamentos. Então, perceba que o desenho, ele vai fazer você... a marcação, vai fazer você ter o limite das formas, você não se perder ali no espaço da tela, certo? E o conhecimento profundo sobre valores tonais, que eu já expliquei para vocês, que vocês podem desenvolver tanto com tinta como com carvão ou grafite, né? Ele vai fazer você perceber a escala de luz e sombra dos elementos na natureza. Agora, você precisa desses dois elementos, mas repara que o desenho ele só aborda esses dois problemas, ele só aborda essas duas charadas. A pintura aborda três charadas, que é a marcação, valor tonal, ou seja, claro e escuro, e valor cromático, ou seja, os valores das cores, né? E dentro dos valores cromáticos você tem a temperatura cromática e você tem o valor tonal das cores. Então você precisa entender a qual família uma cor pertence, você precisa entender qual temperatura aquela cor está tendendo, e você precisa entender, por último, o valor da escala de claro e escuro que está aquela cor. Então perceba que a pintura trata de três problemas e o desenho trata de dois problemas. Então o que eu estou querendo dizer com essa situação toda, com essa questão toda, é que muitas pessoas acreditam que elas primeiro precisam aprender a marcar, depois elas precisam aprender a produzir um claro escuro perfeito com lápis ou perfeito com carvão, para depois aprender a operar a ferramenta pincel, operar o médium, operar a tinta. Só que isso é o grande equívoco do aprendizado da pintura a óleo. Você não obrigatoriamente precisa passar por toda essa trajetória para você finalmente chegar na tinta. Agora, existe esse equívoco, ele existe por N fatores, tá? Um dos fatores principais que faz a pessoa ficar com essa bagunça na mente, né? Eu acredito, né? Isso é uma opinião particular, tá? O carvão, ele sempre foi uma ferramenta muito barata, né? Para você estudar claro e escuro, para você fazer as suas pesquisas tonais, né? Muitas escolas clássicas, muitos mestres clássicos, eles davam para o estudante, né? Para o pupilo, né? Eles davam um pedaço de carvão, um pedaço de papel, e isso foi passando, esse conhecimento, essa forma de aprendizado foi passando de geração em geração. É claro que existem métodos de construção da imagem, eu não estou falando sobre
sobre esses métodos, né, que, por exemplo, o método geométrico ensina você a construir a forma, mas eu não estou tratando sobre esse assunto em especial, porque existem outros procedimentos de marcação que também são muito eficazes, e eu já vou tratar deles também. Mas voltando na história do procedimento do ensino da pintura, né, muitos mestres eles davam esses materiais mais baratos, mais fáceis, né, de você confeccionar, de você conseguir. E isso acelerava o processo de aprendizado do estudante, porque ele não tinha que gastar tinta, gastar pigmento, gastar médium para ele produzir muitos estudos. O carvão sempre foi muito fácil de você produzir aí muitos estudos de claro e escuro sem gastar material. Então, isso virou um hábito do ensino da pintura de um modo geral ao redor do mundo, de o estudante começar a fazer as suas pesquisas das duas primeiras charadas da pintura, que é marcação, e a segunda charada, valor tonal, que vocês já sabem que é o claro e escuro. Eles começavam com esses materiais mais básicos, esses materiais mais baratos. Agora, por que eu não adoto, agora vem uma opinião particular, por que eu não adoto esse hábito? Eu acho que hoje em dia nós temos a industrialização dos materiais artísticos, nós temos muita facilidade em conseguir esses materiais, e nós estamos em uma outra época uma época um pouco mais acelerada. E eu acho que o que acontecia com o estudante antes, né? Ele ficava muito tempo trabalhando com carvão, muito tempo trabalhando com grafite. Quando ele ia para a tinta, ele ia para a tela, ele tinha vontade de se matar, porque a diferença de procedimento da tinta para o carvão é absurda. Então, inclusive eu tenho uma história engraçada, que eu tinha um aluno que era tatuador, tatuador na verdade, e ele fazia aula presencial comigo, e a primeira aula que ele fez, muitas pessoas que nunca tinham desenhado na vida chegavam na primeira aula lá e faziam uma marcação bacana e começava a pintura. Ele levou uma aula de 3 horas mais ou menos para fazer a marcação dele, porque ele estava se sentindo extremamente incomodado com o pincel, pelo fato do pincel ser maleável, né? E aí, quando ele começou a fazer a primeira parte, né, que é o underpainting, né? Ele começou a jogar médium demais e começou a acontecer vários escorrimentos. Aí ele foi passando uma outra camada, porque era molhado sobre molhado, que eu estava introduzindo os conhecimentos, né, para ele. E aí ele começou a jogar uma segunda camada e começou a fazer uma melegada gigantesca. E quando você olhava o trabalho dele no desenho, ele tinha um trabalho espetacular, ele desenhava muito bem. Quando ele foi para a matéria, né, para a ferramenta tinta, para a ferramenta pincel, foi desastroso. Depois ele foi estudando e tudo mais, ele conseguiu se desenvolver, mas perceba que ele, é claro que a longo prazo, o fato dele saber desenhar, dele dominar o claro e escuro, quando ele começou a dominar a outra ferramenta, ele disparou, ele aprendeu muito rápido e tudo mais. Mas ele teve que se acostumar com essa ferramenta diferente. E por que eu não coloco os meus estudantes para fazerem estudos de claro e escuro com carvão ou grafite? Porque eu obrigo eles, indiretamente, a se acostumarem com a ferramenta óleo, com a ferramenta pincel, com a ferramenta tinta antes, porque o fato é que você vai pintar com tinta, você não vai pintar com carvão. Então, por mais que ajude bastante nas suas questões motoras você estudar o claro e escuro com carvão ou com grafite, quando você vai para a tela a coisa muda completamente, é completamente diferente. E o fato de você estudar claro e escuro com tinta acelera o processo de aprendizado. Então é por isso que eu coloco o estudo do claro e escuro com tinta no código da pintura. Agora, voltando à questão dos procedimentos de marcação, lembra que marcação não é exatamente desenho, né? Marcação é o ato de você delimitar a forma. Voltando para aqueles procedimentos de marcação, existiam ao longo dos séculos muitas formas de você construir a imagem. E nós tratamos sobre essas questões dos métodos, né? Método de observação, método de construção a partir do método geométrico e método de imaginação e tudo mais. Então, existem muitos métodos e para cada um desses métodos, eles sempre são voltados para o fundamento do ensino, né? Da marcação da pintura, porque você vai precisar marcar uma pintura para poder fazer uma pintura realista. Para cada um desses métodos existe um direcionamento para onde você quer exatamente ir. Acontece que durante muito tempo, muitas pessoas que aprendiam sobre um determinado método, aquele método funcionava para aquela pessoa, e aí ela acabava imprimindo aquele mesmo método para ensinar para qualquer
fim. Ou seja, se o cara queria aprender a desenhar quadrinhos, ele aprendia pelo mesmo método. Se o cara queria aprender a desenhar figuras de botânica e tudo mais, ele aprendia pelo mesmo método. Se o cara queria aprender a fazer animação, ele aprendia pelo mesmo método. Se o cara queria fazer pintura, aprendia pelo mesmo método. Só que a questão é que existem algumas formas de procedimento que encurtam o seu processo, encurtam o seu tempo, mas que muitas pessoas criaram muitos preconceitos. Recentemente eu estava escutando um vídeo no YouTube e eu vi uma menina comentando sobre um livro, que é um livro bem famoso, eu esqueci inclusive o autor, mas fala sobre desenho em potencial, profundamente sobre desenho. E aí no livro ele tinha algumas ferramentas, né? Duas dessas ferramentas eu utilizo no Código da Pintura. A primeira ferramenta é o grid, é o quadriculado. E a segunda ferramenta era uma escala tonal, né? E aí ela fez um comentário que o grid seria como se fosse uma muleta para a pessoa e a escala também seria uma muleta para a pessoa aprender a desenhar com muleta, né? Como se aprender a desenhar fosse extremamente... Como se aprender a desenhar fosse obrigatoriamente você, para fazer uma boa pintura realista, você precisa marcar a mão livre, você vai desvalorizar o seu trabalho se você projetar a figura na tela, ou se você fizer um quadriculado na tela para você ganhar os limites da forma e tudo mais. Ora, perceba, esses procedimentos, esses métodos de acelerar o processo da pintura, eles eram usados há muito tempo. Eles foram usados ao longo dos séculos por demais. Assim. Caravaggio tem uma pesquisa muito, muito interessante. Caravaggio tinha um grande amigo que, se não me engano, ou vendeu ou cedeu para ele uma lente. E ele fazia as marcações dele com o auxílio dessa lente. Era um esquema de lentes que projetava a imagem a imagem dos modelos, né? Eram expostos à luz e era projetado na tela. Era como se fosse um bisavô da câmera escura. Depois o Vermeer começou a utilizar também câmera escura e muitos outros pintores começaram a usar câmera escura. E as pessoas, no ensino da fotografia, no início da fotografia, tem uma história engraçada que um professor que eu tive falou assim, não, porque o meu mestre, ele tinha o maior preconceito com a fotografia, como se fosse um pecado você fazer uma pintura se utilizando de uma fotografia de referência, né? E eu já vi muita gente discriminando, né, pessoas que usam fotografia para poder marcar a pintura, usam o auxílio da fotografia, né? Olha, é como se a pessoa acreditasse que que é possível você simplesmente projetar a fotografia na tela e você, como uma impressora, vai imprimir todos os valores tonais e todos os valores cromáticos na pintura. Isso é uma coisa completamente ignorante. É impossível você usar o auxílio da fotografia para fazer esses termos. Então repara que a fotografia, de um modo geral, né, a projeção, por exemplo, o método de quadriculado, a câmera escura, esse sistema de lentes que o Caravaggio utilizava, todos esses procedimentos eles serviam para facilitar a vida do artista. A parte da marcação, eu sempre brinco, né? Nenhum espectador, nenhum admirador da pintura, ele assiste à marcação. A marcação é a coisa menos importante para o espectador. No início para você produzir uma pintura realista é uma coisa muito importante. Se você tem uma marcação errada, você perdeu 50% da pintura, mas ao mesmo tempo ela é uma coisa extremamente não importante, porque ninguém vai ver a marcação, ninguém vai saber como foi produzida essa marcação. Então, esse grande dilema que as pessoas têm, né? Será que se eu marcar com quadriculado? Será que se eu marcar projetando? Será? Isso é uma palhaçada. Ainda tem também um grupo de pessoas que usam o termo a mão livre, ou freehand, como se fosse uma coisa. Eu tenho uma habilidade de desenhar a mão livre. Cara, você vai fazer a marcação, ninguém nem vai saber que você marcou a mão livre. Isso é uma coisa completamente ignorante, que faz com que as pessoas que estão começando a aprender a pintura, elas se desmotivem. Isso faz com que as pessoas simplesmente desistam. Porque eu não sei marcar a mão livre, eu não vou conseguir fazer uma pintura realista. Eu conheço várias pessoas que nunca nem conseguiram na vida inteira, vários artistas profissionais, extremamente profissionais, que nunca estudaram
desenho de construção, nunca estudaram o método geométrico, nunca estudaram desenho à mão livre e são exímios pintores, são pessoas que pintam muito bem, porque eles dominam profundamente a destreza operando a ferramenta pincel, a destreza operando a ferramenta óleo, a ferramenta molho. Eles têm uma grande percepção, eles treinaram o olhar deles para perceber os valores tonais de cada problema cromático, ou seja, eles dominam profundamente os valores tonais, eles dominam profundamente os valores cromáticos e produzem pinturas realistas de excelente qualidade. E inclusive tem muitos artistas que pintam hiperrealismo e as pessoas nem sabem dos métodos que eles utilizam. Tem uma artista chamada Alyssa Monks, por exemplo, que ela é muito, muito famosa e ela usa projeção para poder marcar. Existem tantos outros. Se eu for citar aqui o Richard Estes, que foi um grande hiperrealista da década de 70, começou, né, ele é do início, lá dos fotorrealistas da década de 70, ele usava projeção. E todos eles que surgiram nessa época projetavam por quê? Porque eles sabiam que a marcação era o que menos importava. Eles já iam passar 300 horas em cima de um trabalho. Para que ficar mais horas ainda marcando? Então, mas Kevin, por que então você obriga os seus alunos a desenvolverem determinados procedimentos de marcação e não fazer, por exemplo, decalque, não fazer, por exemplo, projeção no início do curso? Porque eu gostaria que eles desenvolvessem o hábito, a experiência de se colocar diante de uma marcação difícil de produzir, uma marcação que aparentemente é simples, mas que ela vai desenvolver as habilidades motoras que ele precisa para lá na frente, principalmente de percepção, inclusive, né, de detalhe, de foco, para lá na frente ele produzir uma excelente pintura, porque ele treinou o corpo dele, ele treinou a mente dele a se colocar numa posição de desconforto diante de uma marcação complexa e tudo mais. Então é por isso que no início também do Código da Pintura eu coloco exercícios de marcação e não deixo os meus alunos marcarem com decalque, não deixe eles marcarem com projeção, porque não existe fundamento nenhum na marcação do decalque, nem na marcação da projeção. É uma coisa completamente simples de ser produzida e que, quando eles estiverem na vida deles profissional, quando eles tiverem que produzir diversos quadros, tiverem que produzir uma série inteira de quadros para uma exposição individual, eles vão sim precisar acelerar o processo de marcação, porque eles vão perceber que um processo completamente simples e que ninguém, nem o espectador não saberá nunca como foi marcado. Agora, no início do aprendizado, é uma coisa completamente diferente. É claro que você precisa, eu sempre falo assim, né, se você não se colocar diante de uma referência, de uma experiência tão complexa, quando ao longo do seu aprendizado você vai se colocar diante disso? Então, respondendo em linhas gerais, essa grande questão, né, é preciso saber desenhar para começar a aprender pintura a óleo realista? E a resposta é absolutamente não. Você, ao longo do aprendizado da pintura, você vai desenvolver a habilidade de operar as ferramentas pincel, operar as ferramentas médium e tudo mais. E é claro que você vai sim precisar aprender a marcar, mas você não precisa saber marcar previamente. É claro que uma marcação de uma pintura realista é uma marcação, e principalmente lá na frente, se você quiser embarcar em direção à pintura hiperrealista, são marcações extremamente detalhistas, são marcações extremamente pormenorizadas. Então você vai precisar sim ter calma, ter paciência, estar disposto a passar horas diante dessa marcação, porque isso vai te auxiliar a um longo prazo, vai te auxiliar a criar o hábito de concentração, a você perceber as variações tonais, perceber as variações cromáticas e ficar trabalhando essas variações durante 8 horas, durante 12 horas, durante 14 horas, quiçá. É claro que ao longo do aprendizado da pintura você vai sim aprender a marcar, mas não é dizer que você precisa produzir um desenho hiperrealista, um desenho completamente finalizado em claro e escuro para você aprender pintura, porque são ferramentas completamente diferentes. Agora eu queria falar sobre um outro fato também interessante, que eu já vi pessoas que não sabiam desenhar absolutamente nada
e desenvolveram as suas habilidades dentro da pintura a óleo realista, e quando foram experimentar outras técnicas, outras ferramentas das artes, elas começaram a dominar essas ferramentas muito rápido, porque elas tinham sempre que resolver muitos problemas, né? E principalmente porque o pincel é uma ferramenta muito volátil, elas tinham que resolver esses problemas e passar horas diante dessa referência, né? E aí não é dizer que as outras técnicas como carvão, grafite e pastel seco são menores, mas quando a pessoa ela sai da pintura a óleo para essas outras técnicas, é como se ela já tivesse... É uma experiência engraçada, como você pega um peso durante muito tempo, fica segurando esse peso, aí você larga e alguém coloca uma coisa leve na sua mão, você espera que aquilo ali seja muito pesado e a sua mão sobe, né? É mais ou menos assim que as pessoas se sentem quando elas vão do óleo para essas outras técnicas. Ao contrário, quando você vai dessas outras técnicas para o óleo, você precisa aprender a operar muitas outras coisas. Você precisa aprender a operar o médium, você precisa entender a lei da ancoragem, você precisa aprender a operar a ferramenta pincel, os tipos de pincéis, a forma como você vai desenvolver a sua fatura, a sua pincelada. Então são outras coisas que você vai precisar desenvolver. É por isso também que algumas pessoas dizem que a pintura a óleo é uma das técnicas mais ricas que tem. Eu falei sobre os procedimentos de marcação, e aí algumas pessoas me perguntam assim: Kevin, qual é a diferença disso no trabalho e valorização final, né? Ou seja, uma vez alguém também comentou, alguém falou que alguém disse para essa pessoa que fez um comentário na minha postagem, que se ele não marcasse a mão livre, se ele utilizasse uma ferramenta, uma tecnologia como essa, isso iria desvalorizar o trabalho dele. E aí, para responder isso, eu sempre gosto de lembrar que um quadro do Richard Estes custa aproximadamente $135 mil. E eu pergunto para você, será que a pessoa que paga $135 mil está preocupada com o fato que o Richard Estes marcou aquele quadro com uma projeção? Acho que não, né? Então pensa nisso, assim, o espectador ele não sabe como foi marcado, ele não está nem aí, na verdade, como foi marcado. E também você se preocupar com isso, né? Você se preocupar, caramba, eu marquei com quadriculado, eu não sei marcar a mão livre, eu não sei desenhar. Isso vai só atrapalhar o processo de aprendizado. Isso não vai ajudar você em absolutamente nada. E lembra que a marcação, volto a dizer, não desmerecendo outras técnicas, tá? Mas a marcação, ela é o problema mais simples de se resolver. Os problemas que você não tem como projetar, por exemplo, não dá para você resolver o claro e escuro com uma projeção. Não dá para você resolver os valores cromáticos com uma projeção. Então pensa nisso, você ainda vai precisar ser muito bom em perceber os valores tonais, ou seja, o claro e escuro, e você ainda vai precisar ser muito bom em perceber os valores cromáticos, ou seja, a dessaturação cromática, ou seja, as cores da pintura. Como você produz essas cores na paleta, como você produz essas variações na sua paleta antes de pintar. Então, não existe projeção, não existe ferramenta, não existe tecnologia que vá facilitar você nesse quesito. E isso, né, esse quesito que eu estou falando agora, é exatamente a única coisa que o espectador vê, tá? Não existe relação nenhuma na forma como você marcou com a precificação da sua pintura. Bom, como fazer uma boa marcação se eu não souber desenhar, né? Muitas pessoas renegam esse método, né? Mas é o que eu acredito ser o procedimento mais democrático, tanto para pessoas que nunca desenharam na vida, quanto para pessoas que já desenharam, mas achavam que tinham que ter um desenho muito bom, saber fazer um desenho extremamente pormenorizado para fazer uma pintura realista, né? Eu sempre indico o método do quadriculado, porque ele obriga você a enxergar a parte e não apenas o todo, né? É claro que muitas pessoas têm uma grande dificuldade de enxergar o todo, mas o bom do quadriculado é que vai obrigar você a criar um foco em um único objetivo e resolver aquele objetivo, um quadrado por vez, uma partezinha da imagem por vez.
Muitas pessoas tentam usar o quadriculado de forma equivocada, né? As pessoas perguntam, mas qual o tamanho do quadrante? Mas saiu toda errada a marcação e eu usei quadriculado. O quadriculado, ele é completamente proporcional à sua habilidade de percepção das formas dentro do quadrante. Então, se você tem... A regra é muito simples, tá? Mas é porque as pessoas normalmente costumam dificultar uma coisa que é extremamente simples. Se você tem pouca habilidade e você tem uma imagem com muitos detalhes, você precisa produzir uma grande quantidade de quadrantes para subdividir aquele detalhe em mais quadrantes. É claro que se você colocar, por exemplo, uma mão dentro de um quadrante, você vai falhar miseravelmente em produzir essa marcação. Se você colocar um olho inteiro dentro de um quadrante, você vai falhar miseravelmente. Agora, se você pegar esse elemento e repartir ele em várias partezinhas, em vários elementozinhos, é muito provável que você vai conseguir produzir uma boa marcação. Lembrando que uma boa marcação não garante absolutamente nada, você ainda vai precisar resolver o claro e escuro, e ainda vai precisar resolver os valores cromáticos, inclusive a forma como você procede para esfumar, a forma como você procede para fazer as passagens, tá? Eu só estou querendo dar aqui uma alternativa para pessoas que acham que, de fato, elas precisam ser o Michelangelo desenhando para conseguir começar a aprender pintura a óleo realista, quando na realidade isso é uma grande falácia. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês é que, com o advento do Instagram e do Pinterest, você consegue acompanhar os procedimentos de muitos artistas. Então, uma dica aqui pessoal que eu estou dando para você que quer estudar mais, que quer conhecer mais sobre o mundo das artes e tudo mais, a gente aprende muito pintura vendo pintura, e existe uma infinidade de artistas que publicam os seus processos pictóricos, né? Eu não posso dizer que o meu processo pictórico é exatamente o processo pictórico que eu ensino para os meus alunos dentro do código, mas depois que eu comecei a produzir o código, eu meio que me obriguei a ser o mais didático possível. Então eu sou um exemplo de artista que divulgo frequentemente os processos pictóricos, mas existem muitos outros artistas pela rede social, pelo Instagram, que divulgam o processo pictórico. É muito importante você olhar, é muito importante você aumentar a imagem para você ter mais definição, para você entender como é que é esse procedimento, porque esses dados que eu estou falando para vocês, principalmente sobre alguns artistas que eu citei, você consegue encontrar quadros inacabados deles ou processo de pintura deles pela internet afora. Então é uma coisa muito simples de solucionar. Eu percebo que as pessoas aqui não têm exatamente o hábito de pesquisar. Então, criem um hábito de pesquisar sobre processos pictóricos. Hoje o que mais me interessa atualmente é entender os processos pictóricos de cada artista, porque isso é uma coisa que esclarece muito. Às vezes você quer, eu sempre dou esse exemplo, né? Às vezes você quer chegar na Lua e você tem um Fusca, você não sabe que precisa construir um foguete para chegar na Lua. E aí você fica a vida inteira tentando chegar na Lua com um Fusca, quando era mais fácil você simplesmente vender um Fusca e construir um foguete, tá? Então é mais ou menos isso. Às vezes você fica tentando produzir uma pintura baseado em um determinado procedimento que corresponde a um determinado fundamento da pintura, corresponde a um dado técnico da pintura, mas é só a forma como aquele artista tem de produzir. Não é exatamente a base, não é exatamente a estrutura, não é exatamente o alicerce da técnica. Pensem em pesquisar os processos dos outros artistas. Assim você vai conseguir desenvolver bastante, profundamente, o seu próprio processo de pintura e, consequentemente, de marcação, de valor tonal, de valor cromático. Bom, eu acho que com isso, finalmente, eu encerrei esse assunto. Agora eu vou abrir para as dúvidas. E também eu fiz uma coisa interessante, que tem alguns iniciados. Acho que tem alguns iniciados aqui. Quem quiser dividir com a galera sobre a sua trajetória, como é que era o seu desenho antes, como é que é o seu desenho depois, ou a sua marcação depois, como é essa questão da percepção dos valores, na marcação das sombras. Quem tiver aí que for iniciado, só colocar. Aê! Boa noite, Kevin. Boa noite, amigos. Boa noite, tudo bem? Pretendente ao curso. Tudo bem? Tudo bem? Caramba, que finalmente, né? A gente está esse tempo todo tentando dividir. Aê! É um prazer enorme estar aqui, viu? E principalmente... o prazer é meu. Eu não vou nem ocupar muito tempo. Eu quero mesmo mostrar
o que eu já consegui com apenas um mês de curso. E eu estou muito feliz, muito orgulhosa. Que bom, Olha, que bom. vou falar um pouquinho da minha experiência com o curso do Kevin, porque, na verdade, eu não tinha experiência anterior. Eu não tenho nenhum desenho anterior para mostrar. Ou seja, eu sou aquela pessoa que realmente não sabia desenhar. E, de repente... Você para mostrar a sua experiência anterior, você podia fazer um bonequinho de pauzinho. É mais ou menos por aí. É mais ou menos assim. Mas então, vamos ver se vocês conseguem ver. Essa é a marcação da mão de Tomé. Olha aí. Uau. Explica aí, Kevin, essa marcação. Então, no código da pintura, alguns dos exercícios de valores tonais e de marcação são inspirados em entender a forma que os antigos mestres tinham de transcodificar a imagem do mundo real para a pintura. E você só consegue desenvolver, para você fazer isso, né, você tem que desenvolver um repertório. Que repertório é esse? Um repertório de movimentos, de pinceladas, um repertório de identificação dos valores tonais e tudo mais. Para você desenvolver esse repertório, você precisa copiar quem já desenvolveu esse repertório. Então, um dos exercícios é esse. Então, ela está mostrando aí a mão de Tomé, que é uma parte de uma pintura. O todo para pintar inteira a dúvida de Tomé, nós pintamos na mão. E a propósito, Imagina. Ainda em apenas um mês do curso, eu já fiz o meu primeiro underpainting. Olha, caramba! Olha aí. Que bacana! Olha. Como é que você conseguiu? Você fez mais de um? Você fez uma marcação e depois você fez um underpainting? Foi isso? Não, assim, eu fiz várias marcações. Primeiro a gente tem a marcação da esfera, depois do essa é a impressão do seu. Isso é a impressão do seu. Você fotografou e imprimiu? Foi isso que você fez? Não. Isso que você mostrou agora? Não, foi no quadriculado, assim. Eu entendi. Eu tô perguntando assim, é que você mostrou primeiro a marcação, depois você mostrou o underpainting. Eu tenho você fez 2 vezes. Caraca! Exemplar, hein? Aluno exemplar. Olha isso, cara. Olha só a qualidade desse underpainting. Não, olha só, é engraçado. Valdez, deixa eu te cortar rapidinho para falar uma coisa. É engraçado porque as pessoas olham assim o exercício, né? E falam assim, pô, eu vou ter que fazer mais de uma vez? Eu vou ter que fazer várias vezes? Cara, é uma delícia fazer várias vezes. É muito bom fazer várias vezes, porque fazendo várias vezes você exercita muito. E quando você vê o resultado, você fala, poxa, eu estou desenhando, olha a minha idade, eu não sou uma garotinha, eu estou desenhando. Desenho uma mão. E agora, tchau, olha isso. Uou! Caraca! Aqui já está com o underpaint que o Kevin me ensinou a fazer. Olha. Esse cara aqui é um amigão, muito legal. Então, assim, a gente realmente tem vários exercícios. Aqui é o da composição. Sim. Já foi aprovado pelo mestre, né? E depois de fazer isso, nós fazemos, então, a marcação com quadriculado. E vocês viram a perfeição que sai. Depois podemos fazer underpainting assim ou só queimar, né, Kevin? Só... Isso. É isso. Porque, desculpa, só colocar aqui. É porque eu dei a possibilidade para eles de... porque todos os 2 procedimentos você vai estar respeitando a ancoragem. Então, é importante você saber que existe a possibilidade de ensaiar o claro e escuro antes, porque pode ser que você esteja produzindo uma referência muito difícil, e aí produzir um underpainting antes vai te ajudar a perceber esse volume. Kevin, só que primeiro, você falou que era importante conhecer a técnica dos mestres do passado, da antiguidade, certo? E outra coisa, como você lançou esse aqui, você falou que era um desafio. Você já viu fugir de desafio? Mas isso daí é o grande gatilho, pô. Se eu jogo o desafio, aí, poxa, eu também não fujo de desafio, não. Nunca fugi. Pois é. E agora,
a terceira fase, que eu já estou, na verdade, eu estou na segunda charada do curso, que é a do valor tonal, né? Isso. Esse aqui, ó, Kevin, eu refiz, olha. Você Olha, Uou! Uau! ó. Esse daí você ainda não postou lá na plataforma, né? Eu não, porque eu vou postar um terceiro. Foi surpresa que você fez pra mim, então. É. Caramba, ficou espetacular, hein? Você perdeu o medo de invadir as áreas. Tranquilo. Não, eu já refiz o quadrado onde eu estava com medo do esfumado, ficou perfeito. Já fiz a pirâmide. Sim, Você quer ver? é o mesmo princípio. Quero, claro que eu quero. Vamos pegar, peraí. Tá bom. A Leila colocou aqui, quanto mais difícil, melhor. Eu vou fazer os meus, parabéns. Aqui, ó. Opa, deixa eu clicar aqui para sumir o... Vai avaliar. Caramba, muito bom. Muito bom. Ó, eu vou analisar lá na plataforma porque vai dar para ver melhor, né? Com mais calma, tá? Mas pelo que eu tô vendo aí, os valores estão muito bons, muito bem feitos, tá? Eu só queria dizer para você que eu estou muito empolgada, muito feliz de fazer esse curso, que eu passo o dia trabalhando, mexendo com a espátula, misturando tinta, preparando a paleta, e com alegria, com satisfação. Eu estou muito feliz de estar no seu curso. Queria te agradecer muito bom. essa oportunidade. Nossa, eu que fico muito feliz, cara. Olha, eu quando comecei a produzir esses exercícios, né, para amplificar a potência, a eficiência, né, do código, eu imaginei assim, falei, cara, eu preciso produzir alguma coisa que coloque vocês numa posição desconfortável para vocês exercitarem essas partezinhas, né, essas subdivisões dos fundamentos da pintura. E eu fiquei feliz de ver, eu estou ficando muito feliz, né, porque o grupo no Facebook, a galera está muito ativa. Toda semana eu corrijo mais de 40 exercícios. E isso isso é fantástico, isso é muito legal. O legal também é que, além de todo esse caminho que você indica, ainda criou um grupo no WhatsApp de apoio, de autoajuda, que é fantástico, que a gente faz de amizade, troca ideia. Tem dia que eu tô meio assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Daí vem alguém e fala assim, vai firme, tenta de novo, sabe? É muito legal, muito legal. É porque um motiva o outro, né? É legal também que agora a gente está fazendo as análises em live, então um vai assistindo as questões do outro e vai aprendendo, e o grupo no WhatsApp é justamente para criar essa sensação de estar próximo, né? Eu estou próximo de você e me ajuda, porque... não tem como a pessoa desistir, né? A grande questão é essa, um segura na mão do outro e vai, né? Em direção à técnica. Você sabe que, como toda boa aluna, no começo a gente quer impressionar o professor. Agora eu já não quero mais te impressionar, eu quero aprender muito. Eu imagino. Eu também tinha muito isso. Eu sempre conto aquela história quando eu comecei a aprender, quando eu entrei na faculdade, né? Que aí tinha um mestre que eu achava, eu ficava assim, não é possível, cara, ele não gosta de mim, porque pô, eu fazia um trabalho perfeito, ele encontrava vários problemas que eu não tinha visto, mas aí até cair a ficha de que a gente está aprendendo a ver, né? É muito complicado, muito complicado. Sim. Eu vi uma live sua que você disse assim que o medo da reprovação, o que os outros vão pensar, tudo isso impede o desempenho. Aí quando você se volta para si mesmo e fala, cara, hoje eu já me superei, eu já sou muito melhor do que a Valdete de um mês atrás. Então, eu assim, não tô para ninguém, sabe? Não, é muito legal você pensar o seguinte, que quando você está diante da tela, né, é só você contra a tela. Não tem que pensar assim, mas tem um colega que está mais à frente, tem um que está mais atrás. Cara, se você acordar hoje melhor do que você era ontem, cara, você já evoluiu muito. Então, tipo, é você contra a referência, é você tentando resolver a charada da pintura. Então, isso aqui é mágico. Ô, Kevin, só para não monopolizar, só vou dizer mais uma coisa. Monopolizar a live. Isso.
que eu já economizei de material de pintura, assim, de tela, de tinta, eu já paguei teu curso, assim, pro resto do ano, viu? Como é que é? Eu não entendi. O que você já economizou, é isso? O que eu já economizei de tinta que eu gastava à toa, tentando pintar, de tela que eu jogo fora porque não vira nada, sabe? Em um mês, paga o seu curso assim com muita tranquilidade, viu? Não é um curso realmente que eu não posso dizer que é caro, porque... Não, sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado nesse assunto? É comum, né? A gente vê assim, né? Kit básico, né? Aí o mestre chega lá com 16 cores, 12 cores, 15 cores. Aí a pessoa fala, caraca, eu vou ter que comprar 15 bisnagas e tudo mais. Aí chega a galera do Código da Pintura com 6 coresinhas. Pois é! E manda lá. Aí eu vejo vocês publicando o trabalho e falo, isso, essa é a minha galera. Então é isso, Kevin. Eu estou muito feliz mesmo de fazer parte do seu grupo, do seu curso. E o pessoal que está aí assistindo, não perca tempo, entra, porque nós que estamos assim, eu que estou adiantada, um mês de curso. Só uma coisa engraçada, ó. Eu coloco lá na página de inscrição, né? Eu boto lá, evolua 5 anos de pintura a óleo realista em 1 ano. Aí na verdade, tem uma... Aí o engraçado é que teve uma aluna que colocou um trabalho, né? E eu pedi para ela colocar o antes e depois lá na plataforma, hoje. E aí eu olhei a data que ele entrou há 5 meses atrás. Aí eu falei assim, cara, não foi, eu ainda nem tinha visto, nem sabia que você não tinha trabalhos de marcação, nada disso, né? Aí deve ter outras histórias também no código, porque muita gente não dá para saber de todo mundo. Aí eu botei assim, eu falei aqui pra galera, galera, eu olhei a data que ela entrou, essa aluna, né? Ela entrou há 5 meses atrás, ou seja, ela evoluiu. Assim, se você vê a diferença, né? É muito mais do que 5 anos de pesquisa, de estudo que ela evoluiu. E aí, pô, em 5 meses, ela nem terminou o ano, entendeu? Tipo, caraca, é fantástico isso. O que eu ia dizer para quem tem a intenção de começar é que vai me encontrar ali, vai encontrar a nossa turma esperando, apoiando, mandando mensagem, tirando dúvidas também. E, enfim, o curso é completo, perfeito. Obrigada, Kevin. Uma boa noite para todos. Isso. Boa noite, tô aqui, Kevin. Conte comigo. Um beijo. Tchau. Bacana, galera. Poxa, eu acho que isso daí foi muito legal, conversar com a Valdete. Todo mundo bota lá, né? AKDK, né? Que é antes do Kevin e depois do Kevin. Aí a galera que não acredita aí, vocês viram os trabalhos dela, né? Realmente eu não sabia que ela nunca tinha desenhado na vida, nunca tinha. Então ela é um daqueles casos do boneco de palitinho que você vê lá. A pessoa falou, não, tem que saber várias coisas e tudo mais. Aí chega o aluno lá do código correndo por fora, sambando na cara da sociedade. É isso, galera. Ó, é isso mesmo, sempre dá para recuperar. Bacana, tô vendo aí vocês conversando. Legal, cara, gostei muito do depoimento aí da Valdete. Bom, é isso daí para reforçar a aula de hoje, né, sobre saber desenhar, né, muito bem antes de começar a aprender pintura. Vocês viram que não tem nada disso, você pode estudar as marcações dentro do método e depois, né, ao longo do processo, você estudar os valores tonais, como você viu lá, a esfera que ela produziu, e depois, mais para frente, vocês vão ver todos esses alunos aí, né, pesquisando os valores cromáticos e produzindo trabalhos muito, muito bons. Então, galera, eu estou muito feliz com a transmissão de hoje, foi uma excelente transmissão. Eu acho que vocês acompanharam bem a aula. Agradeço a Valdete por ter mostrado, né, a prova do que eu falei na aula inteira, né, sobre saber desenhar muito bem para produzir uma pintura, enfim, né, você pode ir seguindo passo a passo e caminhando em direção à técnica, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Se você gostou, por favor, dá um like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e é isso aí. Esse foi mais um Arte às 7 e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.